Olá, minhas amigas, meus amigos. O programa hoje, a nossa live do programa 3 Dedos de Prosas, especial eleições de 2024. Hoje, domingo, é o dia das eleições de 6 de outubro. Eleições municipais, majorativas e proporcionais. Bom, hoje, no dia das eleições, é permitido, no máximo, a manifestação de preferência por um candidato. É permitido. Partido, coligação ou federação, por meio do uso de bandeiras, broches, aquele santinho colado no peito, dísticos, os adesivos, e camisetas, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Também você pode ir vestido com a sua camisa, aquela camisa do seu candidato, da sua candidata, e fazer lá o seu voto, dar o seu voto, mas isso só pode ser feito por uma manifestação que deve ser obrigatoriamente individual e silenciosa. Se gostarem, deem o like de gostei. Se não, se vocês são inscritos, inscrevam-se. Também compartilhem para nossas lives alcançarem o maior número de visualizações. Acesse o sininho para notificações de novas lives do programa 3 Dedos de Prosas. Vamos à primeira prosa dos 3 Dedos de hoje. Que cada voto é imprescindível para decidir o resultado de uma eleição democrática, nós já sabemos. Acontece que não somente as urnas são responsáveis por eleger um candidato a vereador ou aos cargos de deputado federal ou estadual e também de prefeito no regime eleitoral brasileiro. Prefeito, presidente, governador. O quociente eleitoral, aí no caso de vereadores e deputados, é um dos fatores postos nas entrelinhas da lei das eleições brasileiras. Considerando que na maioria das cidades brasileiras a quantidade de candidatos é maior que as vagas a serem preenchidas nas casas legislativas, câmaras municipais e assembleias legislativas, o quociente eleitoral define quantos votos são necessários para um partido ou federação eleger um representante. Esse modelo de cálculo eleitoral é chamado de sistema proporcional. Preste atenção. O cálculo do quociente eleitoral é feito a partir da soma do total de votos válidos recebidos por todos os candidatos de uma mesma sigla e, a partir disso, o total de votos é dividido pelo número de cadeiras disponíveis na Casa Legislativa em questão. Como eu disse, câmaras municipais ou assembleias legislativas. No entanto, o que define quantas cadeiras, observem, prestem atenção, quantas cadeiras serão preenchidas por cada partido, não é o quociente eleitoral, mas sim o quociente partidário. Aí é o X da questão. Neste cálculo, observem, neste caso, por exemplo, o cálculo é feito a partir da divisão do total de votos válidos, obtidos pelo partido e o quociente eleitoral sem a fração. Ou seja, aí já não é o nome do candidato em questão, e sim é feita a partir de uma divisão do total de votos válidos obtidos pelo partido, que passa a ser dono da situação pelo partido, e o quociente eleitoral sem a fração. Pronto. O total corresponderá ao número de cadeiras a serem ocupadas pela legenda. Você elege
não assim diretamente o candidato de sua preferência. Você fica a depender desta questão do quociente eleitoral, que acabará correspondendo ao número de cadeiras a serem ocupadas pela legenda. Ou seja, tem candidato que pode ter 1.200 votos e não assumir uma dessas cadeiras, não ocupar. E tem aquele que pode ter apenas 680 votos, 700, 540, 600, esse poderá assumir, ocupar a cadeira, em detrimento daquele que tem mais votos, devido ao quociente eleitoral sem a fração. Então é isso que vai definir. Já para definir quantas cadeiras serão preenchidas, aí os cálculos mudam anualmente e sem previsão. No entanto, o que chama a atenção dos eleitores todos os anos é o fato de que, possivelmente, um candidato que teve mais votos pode não ser eleito em detrimento do quociente partidário de sua sigla. Aquele que eu disse há pouco, né? E eu estou lendo aqui a questão da justiça eleitoral, a legislação eleitoral. Então, é isso que eu falei. Nem sempre aquele candidato que você acredita que vai ganhar porque está bem votado, vai depender do preenchimento da cadeira pelo quociente, né? Obtido pelo partido, né? Então, no caso aí, como equivale, melhor dizendo, como o que vale para chegar ao quociente eleitoral são os votos recebidos, olha o que eu disse, como o que vale, aquele que vai valer para chegar ao quociente eleitoral e eleger aquele candidato que você votou e acha que vai ganhar porque ele tem uma expressividade de votos, para chegar, o que vale chegar ao quociente eleitoral são os votos recebidos pelo partido ou a coligação e não pelos candidatos de forma isolada. Um candidato que teve mais votos pode sim não ser eleito. Estou lendo aqui a legislação eleitoral. Vocês estão vendo? É complicado, não é? E isso inclusive, lá nas assembleias legislativas, ou na Câmara de Deputados Federais, ou no Senado, o que vale mais em prática e também legal é essa questão do quociente eleitoral, que traz num saco de gatos, esse saco de gatos, entendeu? Candidatos que não tiveram expressividade nenhuma nas urnas, praticamente, mas aquele que teve mais votos acaba levando 2, 3, como é o caso de um tiririca da vida, que você vota porque você não tem responsabilidade com o voto. Você vota naqueles caras que são famosos, como Romário, por exemplo. Aí você diz, é esses caras que levam também uma bandeja lá, intragável de eleitos, que transformam o Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado Federal de uma verdadeira aldeia tribais de pessoas totalmente inaptas, inadequadas, que vão lá comandar o futuro do país que você mora, né, que você produz, que você trabalha. Então é preciso muita atenção com relação a isso. Tem sido um engodo que está levando, inclusive, o Brasil à bancarrota, à derrota total pela desqualificação da maioria de pessoas que são eleitas para o Congresso Nacional, para as assembleias legislativas, para as próprias câmaras municipais. Bom, no entanto, essa medida não favorece nenhum partido ou federação, porque o quociente igual para todos, ou seja, prejudica aquele candidato, não favorece nenhum partido ou federação, porque o quociente igual para todos, pelo contrário, assegura uma isonomia maior no pleito eleitoral, ainda que esse quociente muda anualmente, tanto que toda eleição eles mexem nesse quociente eleitoral. Todas as eleições. Porque sabe que é um escândalo isso.
né? E, por fim, em média, a cada eleição municipal, que é o nosso caso, o eleitorado cresce em torno de 4%. Os cálculos do quociente eleitoral e, posteriormente, aí pode justificar porque todo ano talvez mude, os quocientes partidários são calculados e divulgados pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com o resultado das eleições, no caso das eleições municipais. Todas as regras sobre o sistema proporcional de eleições estão aqui, nesta resolução que eu estou lendo, do Tribunal Superior Eleitoral, de número 23.677 de 2021. Tá vendo como é complicado? Não é somente você votar no seu candidato a prefeito, que aí, tudo bem. Prefeito, vamos dizer que não impacta muito sobre isso. Mas os vereadores, esses sim, vocês têm que, né, observarem que lá, depois das urnas, há uma coisa medonha que, infelizmente, apodrece o nosso podre sistema eleitoral. Essa é que é a grande realidade. Então é preciso, futuramente, fazer uma avaliação para mudar isso. Essa legislação eleitoral nossa, inócua, ela coíbe os verdadeiros candidatos bem-intencionados e abre brechas e portas para candidatos sem compromisso com o povo e querem apenas ter o poder para manipular em favor ou em favores de seus benefícios, benesses, né? Ganhos, apaniguados, amigos, e aí vira um compadrio. Ao invés de uma eleição, vira compadrio. Aí realmente a gente precisa estar atento a isso. No nosso segundo dedo, na segunda prosa dos 3 dedos de hoje, bom, vamos falar agora dos nossos realmente vereadores aqui de Livramento, de Dom Basílio, de Rio de Contas, de Jussiá, Paramirim, Brumado, que é o que nos interessa, né? A maioria dos vereadores de cidades no sudoeste baiano, aqui na nossa região, busca a reeleição nas eleições municipais deste ano e de outras vezes que isso acontece. Em Livramento, todos os atuais vereadores disputam a reeleição. Houve apenas, aqui no caso de Livramento, uma desistência dos atuais membros, que têm mandato até 31 de dezembro deste ano. Então houve a desistência de um dos atuais membros da nossa Casa Legislativa Livramentense, que foi o Zé de Vital. Mesmo se considerar que, após mudanças nas filiações e partidos, os nossos 13 vereadores eleitos em 2020, vocês se lembram, estão buscando um novo mandato, ou seja, a reeleição na Câmara Municipal, como em outras câmaras de vereadores, Brumado, Dom Basílio e outras. Rio de Contas, o Célio Evangelista, o vaqueiro, deixa a Câmara, né, para disputar a prefeitura. Ou seja, até o dia 31, ele ainda é vereador. Mas ele perdendo para prefeito, ele também perde o mandato de vereador, porque ele não renova, não se elege, né? Então ele saiu quando a data de permissão para poder ser candidato ao executivo, à prefeitura, ele saiu, né? E aí não retorna. Ele pode ir para a prefeitura ou fechar as portas da Câmara e ir para casa, porque é assim que a legislação determina. Em Jussiape, Paramirim e demais municípios que integram o Sertão Produtivo, a Chapada Diamantina, Bacia do Paramirim, não temos o conhecimento, eu pelo menos não tenho esse conhecimento, que algum edil é vereador, tenha desistido de concorrer aí à reeleição. Eu não tenho essa informação. Agora, chama a atenção, considerando o pleito de 2020, que apenas 9 dos 13 candidatos vieram de uma eleição prévia antes de 2016. Quer dizer, os vereadores, a maioria foi reeleita
os que foram eleitos em 2016 em 2020. Como o vereador pode ter vários mandatos, sem nenhum problema, sem nenhum impedimento, eles agora em 2024 estão renovando novamente seus mandatos, que sejam de já 3 mandatos, indo para o quarto, né, para 4 mandatos, o 5º mandato, enfim, essas coisas. Isso é permitido na nossa legislação eleitoral, em qualquer, inclusive, parte do mundo. Bom, o cenário atual, que conta com 78 candidatos, nós temos 78 candidatos para vereador, né, na tentativa de ocuparem 13 vagas, sendo que pelo menos, eu acho que 12 são candidatos à reeleição. Então, a renovação, a gente não sabe, sinceramente, de quanto será, se de 3, 4, 5, 6 membros, novos vereadores de primeiro mandato, ou então aqueles que estão retornando, como é o caso, né, do nosso amigo Zé Araújo, né, do menino lá de Tanagé, entendeu? E outros, né? Bom, dos candidatos para o primeiro mandato, nesta eleição de hoje, dos candidatos para o primeiro mandato, desistiram Luciana Rocha, do União, Samila do Taquari, do PSDB, Simone Correia, do União, e alguns nomes conhecidos também estão candidatos, como eu falei, aqueles que já foram vereadores e agora querem retornar. No caso, Zé Araújo, João Lousada, Neymel Santo, né? Esses querem retornar. Então, temos aí alguns nomes conhecidos que também estão candidatos e talvez poucas pessoas saibam, né? Porque são muitos, né, candidatos, 78 e tal. Aí o que acontece? Aqui temos Maria Aranha. Vocês sabiam que Maria Aranha, do PSDB, é candidata a vereadora? Pois é. A Cibele Araújo, que foi um dos dirigentes, né, da nossa Embasa aqui, e também foi secretária, acho que de administração do governo Dr. Paulo. Então, a Cibele Araújo, que é filha do nosso amigo Perpétuo, é candidata pela União. Vocês sabiam disso? Pelo menos a relação que eu recebi, elas estão concorrendo. Agora, são classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte atuação, porque tem alguns que são inaptas, né? Alguns nomes são inaptos, considerados, né? São aqueles que são cancelados, cassados ou indeferidos, ou que estão falecidos, se inscreveram aí e morreram subitamente. São pessoas que consideradas inaptas nesse sentido, não conhecimento do pedido ou renúncia. Quer dizer, não houve um pedido de renúncia, nem porque não disseram mais, porque não queriam ser candidatos, mas estão lá. Porém, acabam sendo inaptas porque não preencheram aquilo, né, que a legislação eleitoral permite para considerar apta e não inapta a pessoa que está disputando aí uma das vagas para a Câmara Municipal. Bom, são 460 mil candidatos a vereador em todo o país. 460 mil candidatos. 460 mil candidatos, melhor dizendo, em todo o Brasil, que concorre vagas de prefeito e vereador. Tem prefeito também. Ou seja, são 460 mil candidatos, vereador, prefeito, vice-prefeito. Em um universo geral, em todo o país, como eu disse, que abrange candidatos disponibilizados nos 5.500 municípios brasileiros. O Brasil é composto por 5.500 municípios por aí, né? De norte, leste, oeste, do Oiapoque ao Chuí, são 5.500 municípios. Hoje, a responsabilidade em escolher
o melhor candidato para prefeito ou vereador é só sua eleitor. Agora, no terceiro D de prosa. Nada de ouvidos alhures, ou seja, não vou votar porque eu não quero e tal, os políticos são todos iguais, os candidatos são todos iguais. Então, são ouvidos alhures, ouvidos moucos, aqueles ouvidos que não participam do que as ruas pedem e gritam, né? Então, nada de, por exemplo, também de vender seu voto. Lembre-se, você ganha alguma vantagem hoje? Um dinheirinho, um saco de cimento, né? Um tanquezinho de reserva de água, o conserto do seu veículo, uma reforminha de sua casa. Tudo bem. Você está precisando, você apelou e ganhou. Sim. Mas e daí? Você se beneficiou e a cidade que vá para o raio que os partas, e o dia de amanhã, e os 4 anos seguintes. Lembre-se, você ganha essa vantagem, que geralmente é quase nenhuma, mas as consequências, as consequências, inclusive, de seus atos, permanecerão por 4 anos. Lembre-se disso. Hoje só teremos essa live. Segunda-feira a gente retorna com um resumão de tudo que ocorreu na eleição. Se vocês gostarem desta live de hoje, deem o like de gostei. Se não são inscritos, se inscrevam. Também compartilhem para que nossas lives alcancem mais participantes. Acesse o sininho, chega lá, clica lá no sininho para novas notificações de outras edições seguintes do programa 3 Dedos de hoje. Hoje, vote com consciência, com civilidade, com patriotismo, com responsabilidade. Escolha os seus melhores candidatos. Ouça, veja, conheça um pouco o perfil de cada um deles. Veja o que cada um deles fez. Não por você, por sua cidade, porque é a cidade que você habita, que você mora, que você produz, que você tem a sua família, que seus filhos crescem com você, é aquela que você precisa ajudar, cuidar também. Não só os governantes, mas é responsabilidade de cada um de nós. Por isso, vote consciente, vote tranquilo, vote decente, vote no melhor, para o bem de Livramento, para o bem de Rio de Contas, Jussiape, Paramirim, Caturama, Macaúbas, Abaíra, Rio de Contas, enfim, todas as cidades do Brasil. Votemos consciente, tá? Segunda-feira a gente retorna, a gente se vê. Vote tranquilo, vote numa boa.